Muito bom dia, estamos aqui de novo no nosso quinto episódio do podcast RIAB e agora num formato um pouco diferente. Nós estamos com o Michel, da empresa SSAB, nosso parceiro e fornecedor de aços. Muito bom dia, Michel. Bom dia, Vini, bom dia a todo mundo. Obrigado aqui pela oportunidade. É uma honra, é uma satisfação, é um baita no reconhecimento estar podendo compartilhar com vocês desses momentos, dessa iniciativa. E vamos lá, vamos bater um papinho sobre aço, sobre empresa, sobre curiosidades, visões e por aí vai. Maravilha. Conta um pouco da história, e eu imagino até que as duas empresas elas devem ter se cruzado ainda bem no passado, né? São duas empresas com a mesma origem do ponto de vista geográfico. Conta um pouquinho da história da SSAB pra gente. Vamos lá. Vou falar de uma forma bem rápida porque a história é longa. Mas uma característica interessante, curiosa para mim, pelo menos, até como funcionário, a SSAB é uma usina siderúrgica sueca, de origem sueca. Nosso foco é a produção de aços especiais. Então, quando a gente fala de aços especiais aqui no dia a dia Brasil, no dia a dia com a RIB, estamos falando de aços de alta resistência. São dois tipos de aços de alta resistência que a gente trabalha, duas famílias, vamos dizer assim, uma de alta resistência ao desgaste, a outra de alta resistência estrutural. No caso de guindastes, no caso da RIB, claro que é estrutural, nós estamos falando de peso, de força, né? Uhum. Mas essa é voltando aqui, falando um pouco da história, uma empresa que nasceu em 1878, então ela é mais do que centenária, eu acho antiga pra caramba. Ao longo desse tempo todo, ela passou por várias mudanças, adaptações, ajustes, claro, né? Mudanças societárias e por aí vai. Mas hoje é uma empresa constituída para a fabricação de aço, basicamente. A gente fabrica... No mundo siderúrgico, nós somos uma usina pequena, bem pequena, por sinal. A gente produz, no total, 8,8 milhões de toneladas de aço por ano. Isso, números siderúrgicos, é um número bem pequeno. Sim, sim. Todavia, cada tonelada dessas aí é alguma coisa bem específica, bem especial. A gente acaba trabalhando com materiais muito de baixo consumo, muito específicos, né? A gente dividiu a empresa em 5 divisões. A principal dela, que é que eu faço parte, que é que a gente tem estrutura aqui no Brasil, que a gente chama de Special Steels, aços especiais, do inglês, que é onde a gente trabalha com todos esses materiais de alta resistência, por exemplo, né? Depois nós temos uma divisão que chama Europa, que é a divisão de aços comerciais, que a gente, esses 8,8 milhões de toneladas, a gente não consegue fabricar só de aços especiais. Uma parte disso é fabricado com outros tipos de aços, né? Aços comerciais também, né? E aços para a indústria automobilística. E a gente, então, o excedente que a gente não consegue focar totalmente no especial vai para essa linha de comercial, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa área Europa, que ela comercializa os aços comerciais e de automotivos pela Europa, como o nome diz. Uhum. Temos Américas, mesma situação. Trabalha com automotivo e comerciais pela América do Norte. Temos a Rookie Construction, que é um braço da SSAB voltado para a parte de construção, também com aços especiais, é bem interessante a linha que eles trabalham, construção civil de uma forma geral. E a Tibnor, que seria o braço da distribuição da SSAB. A gente tem essas 5 divisões. Entre essas 8,8 milhões de toneladas, a gente fabrica isso em 7 plantas. Não é tudo numa planta só. A gente tem, ou seja, cada planta é bem pequena do ponto de vista de expertise, de funcionalidade. A gente tem 3 plantas na Suécia, uma no norte, uma no meio da Suécia, uma no sul da Suécia. Luleå, é onde fica a metalurgia da empresa, no norte, quase perto do Círculo Polar. Temos Borlänge, que é onde a gente faz os laminados, os materiais da RIB, são praticamente todos fabricados ali em Borlänge. E temos Oxelösund, onde a gente faz a parte de chapa grossa, o Hardox, os aços especiais. Temos 2 plantas na Finlândia e 2 plantas nos Estados Unidos, que também fazem aços especiais. Basicamente, essa é um pouco nossa estrutura. Acho que uma coisa interessante, só para concluir essa primeira introdução, a gente, diferentemente de outras usinas, até uma característica nossa da forma de atuação, a gente é muito capilarizado, muito pulverizado, né? A gente tem, fora dessas 7 plantas, a gente tem por volta de 50 escritórios
com estruturas comerciais, tais quais a gente tem aqui no Brasil, com depósito, pessoas próprias, em 50 escritórios, mais ou menos, né? E a gente, a partir desses 50 escritórios, que são comerciais, a gente atende praticamente o mundo todo. Estamos falando de 150 países de cobertura. A gente só não está presente naqueles países onde você tem algum conflito armado, algum conflito político, alguma questão desse tipo. Né? Que está aumentando ultimamente, né? Parece que tem cada vez mais países nessa condição recentemente. Pois é. Daqui a pouco a gente vai ter que diminuir, mas por enquanto está bem estável, vamos dizer assim, onde a gente está presente, pelo menos são países confiáveis, vamos dizer assim. Sim. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala de aços comerciais, só para eu ter essa distinção, eu imagino que a Hiab, como você falou, na verdade, né? A Hiab está dentro do braço de aços especiais, e quando você fala de aços comerciais, só para a gente tirar essa ambiguidade, que mercado que a gente está falando? O mercado comum de aço, que acho que 99% das usinas siderúrgicas do mundo estamos falando de materiais das grades A36, SM8, aços de baixa resistência, vamos dizer assim. Entendi. Aí é o uso dele, em que mercado que ele vai parar, e não dá nem para saber. Não, aí você pulveriza ele. E uma outra curiosidade que me pintou aqui é de onde vocês tiram, porque que nem, falando de Estrutura Brasil, né, uma das maiores aciarias do Brasil tem a Gerdau, que grande parte do minério vem do Brasil. Vocês tendo fábricas na Suécia, de onde vem esse minério? Eu imagino que deva ser tudo importado. Não, pior que não, boa pergunta, é uma curiosidade. Ele vem da esquina ali, ele vem, a gente tem uma planta, existe uma planta sueca que chama LKAB, é uma mineração de minério de ferro, fica lá em Luleå também, no norte, aliás, até por conta disso, uma das razões porque essa planta de Luleå, que é onde a gente faz a metalurgia, ela está localizada, porque ela está bem próxima da planta de minério de ferro. Então, o minério de ferro vem da LKAB. A LKAB, inclusive, é acionista da SSAB, ela tem boa parte das ações da SSAB. A SSAB tem ações comercializadas na Bolsa de Estocolmo, então, e uma das grandes societárias ali, acionistas, é a própria LKAB. E a gente trabalha aí também, obviamente, com carvão, e aí são matérias-primas importadas. Que interessante. Eu jamais ia imaginar que a Suécia tivesse extração de minério de ferro. Não, é interessante, é uma extração de minério de ferro em mina submersa, não é submersa, desculpa, como que fala? Subterrânea. Em profundidade, né? Subterrânea, desculpa, em mina subterrânea, e é um dos buracos mais fundos que você tem no planeta hoje. Eu imagino. É verdade. Que loucura. Tem até um filme, outro dia fazendo aqui uma curiosidade, já que estamos aqui num bate-papo, tem um filme sobre uma cidade na Suécia que chama Kiruna, eu não lembro o nome do filme, que não está no Netflix, e abre um buraco lá, afunda por causa da mina? Da mineração. Eu meio que me reconheci, né, nesse filme. Que loucura. Mas a cidade chama Kiruna, na verdade, não é Luleå, desculpa, pertinho de Luleå. Chama Kiruna, que é onde fica a mina da LKAB. Legal. E quando que a SSAB e a Hiab se encontraram assim? Você, não sei se você, obviamente você não vai saber o momento exato na Europa, mas eu imagino que essa relação, por as duas serem suecas, a Hiab é de 44, a SSAB é centenária, eu acho que essa parceria deve ter começado em algum momento lá atrás, né? Essa é uma parceria super longa, super bonita, começou, claro, na Europa. A gente está nessa linha de desenvolvimento de aços especiais há 40 anos, né? Ele foi uma evolução, então, até pouco tempo atrás, não se sabia como trabalhar, o que fazer, quais eram as vantagens desses aços de alta resistência. Eu até vou comentar um pouquinho deles agora para o público estar a par, né? Mas isso foi nascendo, foi crescendo. Então, desde aqueles aços falando em resistência mecânica, 150, 200 megapascal, que são os aços mais tradicionais, limites de escoamento, estou me referindo, ele vai crescendo essa grade, né, até chegar hoje que a gente tem 1.300 megapascal quando se fala de guindastes, né? Isso foi nascendo lá atrás, 40 anos atrás, lá na Europa. Aqui no Brasil, via Argos, Argos, na verdade, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro cliente da SSAB. Foi o primeiro. Quando a gente começou a operação no Brasil. A gente começou a operação no Brasil em 2004, na linha de laminados, 2003 na linha de chapa grossa, 2004 laminados, e de cara, a Argos, na época, foi uma das pioneiras, uma das empresas que mais se interessou
até pelo perfil que sempre tiveram nessa busca de tecnologia, de inovação, por esses materiais, que eles traziam benefícios. Quais são esses benefícios? Você consegue aumentar a capacidade de carga, você consegue aumentar a distância do içamento da carga, você consegue reduzir peso, principalmente, né? Isso é muito interessante, importante. Você consegue aumentar o coeficiente de segurança da sua máquina, a confiabilidade de operação da sua máquina. Então, é uma coisa bem... A busca por esses aços, o uso desses aços de alta resistência, trazem essas vantagens. Lógico que não foram coisas fáceis, né? Porque você tem que mudar uma série de coisas no teu processo. Mas, de qualquer maneira, a Argos, na época, foi uma das primeiras, 2004, estamos falando, foi uma das primeiras empresas há 20 anos a operar, a ser uma das clientes da SSAB no Brasil, pelos quais temos hoje essa parceria e pela qual somos muito gratos, né, e honrados. Até agora há pouco a gente estava conversando com um dos nossos representantes mais antigos aqui num outro episódio, e ele falou da revolução que foi a gente trazer aços especiais para a nossa linha de produtos, porque a gente teve que se adaptar em uma série de coisas dentro da própria fábrica. Porque a manipulação de um aço especial de alta resistência, tudo bem, ao produto final ele vai conferir uma série de qualidades, mas para o processo fabril a gente teve que alterar a prensa, a maneira como a gente cortava o aço, a maneira como a gente soldava o aço, né? E isso foi uma revolução até para o mercado, e o mercado acabou não conseguindo acompanhar com a velocidade com que a gente implementou isso dentro da nossa fábrica, pelo fato de eles dependerem de fornecedores que não tinham a capacidade de manipular o aço. Né? Então, é a parte ruim, mas que é boa de utilizar um aço de primeira linha. Né? Você tem que se modernizar o seu processo fabril para que você utilize um aço de ponta. Dentro da nossa estrutura, Vini, a gente, do suporte que a gente oferece para os clientes, normalmente quando a pessoa pensa suporte técnico é problema pós-venda. Claro, faz parte de qualquer operação, de qualquer empresa, você tem algumas questões que tem que consertar, acertar, resolver pós-vendas, né? Sim. Mas no nosso caso, a gente investe, eu vou dizer que 90% do recurso de suporte técnico que a gente tem, se não mais, é na pré-venda, é o desenvolvimento. E foi isso que a gente fez com a Argos, né? Desenvolver a Argos e o mercado brasileiro, né? Na época, RIB, hoje em dia. Então, a gente conhece muito o produto, a gente sabe como operar com o produto, e eu brinco muito também que, assim, aço de alta resistência, eu enfrentei muito dessa resistência no começo da operação aqui no Brasil, era justamente esse medo de você trabalhar. Não, ele trinca, ele quebra, ele racha, né? A associação é direta com um aço duro, né? Se você fala alta resistência, a pessoa ela atrela a uma... ele acha que vai ser... Porque é a experiência do cara mais básico que trabalha com aço na mão, ali, um aço super temperado que você bate, ele trinca ou ele racha. Eu imagino que deve ser essa associação, né? Exatamente. Mas o que eu costumo dizer é assim, você não vai conseguir parafusar um parafuso Arlen com uma chave Phillips, né? Então você precisa de uma chave Arlen para parafusar um parafuso Arlen, né? E o aço de alta resistência é a mesma coisa. Você vai dobrar esse material, você vai precisar de uma dobradeira, de um ferramental apropriado para esse tipo de ferramental. Vai soldar, vai cortar, existem parâmetros, né? Então, ajustando esses parâmetros, as pessoas não nascem sabendo, né? Principalmente fábricas, né? Então, a gente faz de tudo para tentar trazer a melhor prática, a melhor tecnologia, a melhor informação num custo acessível para que as empresas consigam processar o nosso material e ter os benefícios desse material. Né? Já que você entrou um pouco na técnica, vamos explorar esse assunto do ponto de vista assim. A gente fabrica um produto muito específico que é o guindaste. Como que o aço que a gente emprega hoje, eu queria que você comentasse um pouco qual o tipo de aço que a gente utiliza nos nossos equipamentos e mergulhando um pouco nas propriedades desse aço, como que elas vão ajudar a gente não só no nosso processo fabril, como também para um cliente utilizando esse produto lá na frente, o que essa propriedade desse aço vai trazer de ganho para o meu consumidor final? Tá, não, perfeito, legal, ótima pergunta, né? Quando a gente fala de aço de alta resistência, eu até iniciei a conversa falando um pouco, a gente trabalha aqui no Brasil em duas linhas, né? Estrutural, que é o que me interessa nessa conversa agora, e o antidesgaste.
Então, o nosso aço estrutural, ele se chama Strengths, é uma marca, né? Então, a marca Strengths é uma marca da SSAB focada na fabricação de aços de alta resistência mecânica. A gente tem a linha da resistência ao desgaste, que é o Hardox. Não vou entrar muito na linha do Hardox, que é uma outra área de foco da empresa, de mercado da empresa, mas vamos falar do Strengths. O Strengths, a gente produz ele de 650 megapascal até 1.300 megapascal. Então, todo aço Strengths que você for encontrar, que o Strengths é uma marca, ele vai ter um númerozinho, 650, 700, o padrão mais comum de mercado, que é o que a gente tem com vocês, é o Strengths 700. Sim. Esse 700 significa limite de escoamento, significa 700 megapascal de limite de escoamento do material. O limite de escoamento, para a audiência, caso a pessoa não saiba, é aquele ponto em que você põe força no material, põe força no aço. Na hora que ele dobrou e não voltou mais, né, na hora que ele dobrou, amassou, usando uma palavra mais leiga, sei lá, ele rompeu, ele ultrapassou o limite de escoamento, né? Se você me permite fazer um exemplo que um professor meu me dava na faculdade, ele falava assim, você pega um clips, e aí você começa a puxar o clips. Quando você conseguiu entortar o clips, é ali. Exato. É isso, exatamente isso. Então, qual a vantagem desse material? Eu já vou entrar na questão do guindaste. Qual que é a vantagem desse material? Você aumenta a resistência mecânica. Então, você sai de um material de 200, 220, 260, 200, aí que vai, né? Mas 200 megapascal e você pula para um aço de 700 megapascal. Você triplicou a resistência mecânica ao esforço desse material. Qual a vantagem? A vantagem é que você vai conseguir carregar mais peso. A vantagem é que você pode eventualmente, não eventualmente, na maioria das vezes, desculpa, você consegue compensar esse aumento da resistência mecânica, você triplicou a resistência mecânica, você consegue tirar massa, você consegue reduzir a espessura. E aí, quando você faz isso, você está tirando peso. Então, uma coisa importante aqui para o público estar sabendo, né, que é muito comum essa confusão, o aço não é mais leve. O aço Strengths, ou qualquer aço é ferro e carbono e umas coisinhas a mais ali dentro. Mas o aço ele tem o peso por área métrica igual. Praticamente todos os tipos de aço variam muito pouco. O que acontece é que você consegue, tendo mais resistência mecânica, você consegue reduzir a espessura. E aí a peça final, não o aço, a peça final vai ser mais leve. Então é isso um pouco da ideia do conceito da alta resistência mecânica. Qual a vantagem disso para o guindaste? Um guindaste mais leve, um guindaste que aguenta levantar mais peso, um guindaste que consegue içar cargas em distâncias maiores, né? Isso acaba sendo bastante interessante do ponto de vista da funcionalidade do equipamento. O equipamento sendo mais leve, você carrega menos peso no caminhão que vai transportar ele, carregando menos peso, você pode levar outras coisas, ou você pode reduzir emissão de combustíveis e reduzir custos da operação do caminhão. Ganho logístico. Então é super interessante, né? Do ponto de vista do produto, quando você está trabalhando com esse tipo de material, você vai ter um produto que vai te... e aí eu vou falar um pouco dos nossos aços, pela característica dos nossos aços, como eles são fabricados, pelo que eles negam de performance, né? A máquina, por exemplo, da Hiab vai ser uma máquina que vai conseguir carregar mais peso com confiança, porque a forma como a gente fabrica os nossos aços é muito repetitiva, tem muita consistência, né, das propriedades mecânicas. Então, uma vez que você dobrou aquela lança, fez uma lança, por exemplo, em aço de alta resistência, em aço Strengths, o comportamento dela vai ser muito previsível. Então, se acontecer alguma falha em campo, essa falha em campo vai ser muito provavelmente por alguma sobrecarga, algum erro no uso do produto. Então, é interessante que você tenha um produto que o usuário saiba como usar, né? Sabe quanto posso levantar, que distância que eu posso levantar, e por aí vai. E uma coisa que é muito interessante nesse nosso aço, que eu acho que é uma das grandes diferenças dele para outros aços que a gente encontra no mercado da mesma família, porque existem, né, claro, outras grades, outros fabricantes desse aço na mesma grade. Ele apresenta uma mecânica da fratura, que a gente fala, muito propícia. Ele não quebra, porque a pessoa fala, aço de alta resistência é duro, é frágil, ele
se quebrar, ele quebra que nem vidro, né? Sim. Vidro você quebra, jogou, ele é duro pra caramba, você jogou ele no chão, ele quebra, espalha para tudo que é lado, né? E a última coisa que você quer no guindaste é que ele arrebente, né? Na hora, erros acontecem, deu algum problema, você não quer que ele quebre, que caia uma carga lá de cima, que machuque alguém, que estrague alguma coisa que está embaixo ali, onde a carga está sendo içada, né? Então, se você ultrapassou o limite de escoamento dele, se você ultrapassou o limite de uso desse equipamento, ele vai... a fratura vai ser uma fratura não muito frágil, ela vai abrir devagar, né? E acho que isso é importante para você conseguir perceber que teu equipamento está quebrando ou quebrou e parar de usar ele a tempo de você evitar qualquer tipo de acidente, né? A gente até agora há pouco estava conversando aqui, num outro papo, justamente sobre essa resiliência, né? Porque é muito comum a manipulação da carga. No mundo do guindaste, quem opera o guindaste provavelmente, muitas vezes, não é quem comprou o guindaste. Então já não tem-se um cuidado muito grande com o equipamento em si. O brasileiro, ele já tem aquele perfil, a gente não lê manual, a gente não respeita a regra. Então, se existe um gráfico lá, o cara sempre vai tentar dar um jeitinho de colocar mais carga, o que é um agravante. E ainda ele quer fazer tudo isso rápido. E aí é onde começam os problemas, é onde aparecem os problemas. E volta e meia a gente pega algum caso de choque ou então um balanço da carga. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Como a propriedade do aço, essa resiliência do aço, ela acaba se tornando um aspecto de segurança. Porque é melhor uma lança entortar por conta de uma sobrecarga num movimento brusco do que ela romper, né? Então a gente conta com essa tecnologia já desde a base do aço. Isso tem muito a ver com a forma que o aço é produzido, né? Então, a gente trabalha duas coisas na fabricação do nosso aço, né? Tanto a química dele, que é o que a gente chama de metalurgia, quanto a parte de laminação, a parte termomecânica de transformação desse material. Então, você sai de uma chapa de uma placa, né? Que é um negócio grande, pesado de aço, né? Um bloco grande, pesado de aço, para transformar isso em chapas finas, né? Que são planas, sem tensionamentos internos, com tolerâncias dimensionais bem restritas. E nessa forma que a gente fabrica, a gente busca muito a questão da tenacidade, né? Quando se fala de aço estrutural. Tenacidade não tem só a ver com isso que a gente comentou, né? Da mecânica da fratura, de apresentar uma trinca não frágil, mas também com a capacidade de absorver energia. Então, bateu, algum impacto grande que aquele equipamento sofre, que é normal, equipamentos, né? Que mexe com a estrutura sofrerem. Ele não pode, ele tem que absorver aquela energia, absorver aquele impacto, sem quebrar, sem trincar, mesmo sem ceder, né? E se ceder, tem que ceder de uma forma amigável, vamos dizer assim, uma forma não muito brusca, né? Sim. Do ponto de vista, obviamente não quero entrar na composição química, mas existe algum tipo de elemento de liga diferente que é adicionado à composição do aço? O que leva ali? Muito mais de curiosidade minha, pessoal aqui. A gente, então, esse é um dos grandes diferenciais nossos, né? Metalurgia, siderurgia, de uma forma geral, é que nem culinária. Você acrescenta um pouco mais de fermento, um pouco menos de fermento, um pouco mais de tempero, menos de tempero, aí você tem que compensar com outro tipo pôr um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta, né? Estou falando de forma assim mais simples, mas o aço é a mesma coisa. Então, você consegue fazer aços de alta resistência de várias formas, né? Basicamente, a gente trabalha com 3 tipos de formas, vamos dizer assim. Composição química, então quanto mais elementos de liga você coloca lá no aço, mais resistente ele fica. Só que um aço muito carregado, ele é ruim, ele trinca, essa questão que eu comentei com vocês, né? Ele vai ser mais frágil, ele vai aguentar menos impacto, ele vai trincar mais fácil, ele vai durar menos, ele não vai ter tanta consistência de lote para lote de propriedades mecânicas, uma lança pode estar super resistente, a outra vai estar menos resistente, então você nunca sabe quanto que você vai poder carregar a mais ou a menos.
Então, a gente trabalha com a química, que é a parte de adição de elementos de liga, a gente trabalha com a parte termomecânica, que é esquentar e esfriar o material. Então, quando a gente lamina ele de forma controlada. Ele sai das cadeiras de laminação numa determinada temperatura, e a gente resfria eles de uma forma muito rápida, né, para você também ter uma outra estrutura que a gente chama metalográfica do material, né, com uma granulometria bem fina, bem refinada, né. E a gente tem também a questão dos tratamentos térmicos. A grande maioria dos aços que a gente trabalha nessa linha do Strength 700 laminados a Kemp, que é o que a gente tem muito com vocês, não são aços temperados revenidos. Mas essas são as 3 formas principais com as quais a gente trabalha. No nosso conceito metalúrgico, a gente tenta trabalhar com o mínimo possível de adição de elementos de liga, porque a gente sabe que elemento de liga, quanto mais você coloca, pior fica o aço em comportamento no campo. Então, a gente tenta trabalhar com o mínimo de composição química. Mas se você trabalha com uma composição química muito baixa, você também não vai conseguir a resistência mecânica. Então, como é que você compensa isso? A gente compensa isso nos processos de iluminação, que a gente chama de iluminação termomecanicamente controlada, lá nas nossas usinas, né? Então, a gente faz uma mescla desses 2 produtos. Vantagens, a gente consegue entregar esse produto com maior consistência, repetibilidade, homogeneidade, que você vai poder usar ele no campo e na sua produção de forma mais eficiente, de forma mais produtiva. Por outro lado, qual que é o efeito negativo? Você vai ter produtividades mais baixas. Então, fabricar um aço dessa forma, ele demora muito mais horas, vamos dizer assim, do que... É muito mais fácil colocar um monte de elemento de liga ali, laminar e entregar o aço laminado. Ele sai com a resistência mecânica que você precisa. Você vai dobrar ele trinca. Bateu, deu uma carga mais forte, ele não aguenta aquele impacto, ele racha, ele trinca de uma maneira mais frágil. Então, a gente abre mão de produtividade na fábrica em função de entregar um produto que tem uma condição de performance superior. E vocês sabem que são os nossos principais advogados para dizer se funciona ou não. Não, com certeza funciona, e é uma das coisas que a gente vem batendo, né? Isso para tudo, né? E a gente aprende muito cedo. O que é bom acaba ou leva tempo ou custa caro, né? Muitas vezes os 2. Então, quando você escolhe fazer um produto e utilizar somente os melhores materiais para compor esse produto, toda a cadeia vem junto, né? Você falou ali, aliás, a gente chegou até a abordar um pouco sobre o tema fabricação, e aí você falou do teu processo de fabricação. Agora, como que o teu produto acaba por impactar o meu processo fabril? Porque eu sei que os aços da SAB vocês se preocupam em trazer propriedades para na hora que eu for trabalhar esse aço também, como, por exemplo, no momento de soldagem. Como que se dá isso? Tem vários... legal a tua pergunta, Vini, agradeço. Tem vários benefícios desse produto para a tua fábrica. A gente falou muito do benefício para o usuário, da performance do equipamento, mas a fábrica também tem muitas vantagens. Repetibilidade, por exemplo. Como a gente tem, os nossos aços têm uma consistência de propriedades mecânicas muito constante, a faixa de variação é muito pequena, de lote para lote, inclusive dentro da própria bobina, quando a gente fabrica uma bobina laminada quente, isso te permite, quando você vai fazer o setup da sua máquina, você setou ela precisa de tantas toneladas de força, né? E aqui, uma vez que você fez esse setup, vai variar muito pouco o quanto de força você vai ter que colocar na máquina para fazer aquela lança, por exemplo. Então, o que isso significa? Você tem maior produtividade na fábrica. Você vai soldar o material, né? Então, é um material que vem com pouco elemento de liga. Então, um material com pouco elemento de liga, ele é mais facilmente soldável. E a solda, a gente sabe que sempre é um processo muito delicado, né? A solda estraga qualquer material, né? O aço, não falando de aço, mas... Então, quanto menos solda você puser ali, quanto mais eficiente for o comportamento do aço mediante aquela solda, melhora o teu produto, né? Melhora a facilidade e a produtividade da sua fábrica também, né? Outra coisa super importante, que eu gosto sempre de comentar bastante, tensionamento interno, né? O que é o tensionamento interno para a audiência, né? Esses aços mais resistentes, quando você lamina ele fica cheio de forças lá dentro daquele aço, né? Cheio de tensões, que a gente chama, né? Então, na hora que você corta ele, você consegue
deixar ele plano, né? De uma forma, ele não fica todo ondulado, mas as forças estão lá dentro. Aí na hora que você vai fazer um corte, vai fazer uma peça, vai cortar aquilo numa mesa de laser, como tem tensões e você meio que destacou a peça da chapa, ela empena, ela trinca, porque uma tensão puxa para um lado, outra puxa para o outro, o material acaba empenando. O nosso acaba tendo um nível de tensionamento muito pequeno, então esse tipo de coisa acontece pouco na fábrica, de tal maneira que você vai ter menos retrabalho nas peças, né? Raios de dobra, a gente consegue trabalhar com raios de dobra super apertados, né? Então, na hora que você vai dobrar, e mesmo quando a gente coloca alguns dos nossos raios de dobra, a gente tem limitações em fichas técnicas, claro, né? Mas, às vezes, pela forma como o produto foi desenhado, pela ferramenta que o fabricante tem, ele não consegue aquela dobra tantas vezes a espessura, ele coloca uma dobra, por exemplo, um pouco mais apertada do que o manual permite. O material é bom, o material aguenta esse excesso, vamos dizer assim, de dobra, né? O uso de um raio de dobra mais apertado do que deveria. Isso é interessante para a fábrica, porque você tem menos perdas, menos sucata, né? Menos jogar material fora, né? Tanto no empenamento, quanto, por exemplo, nesse caso, o retrabalho, quanto no caso aí de trincas em dobra. E, por último, acho que uma coisa também legal para comentar isso é a parte de tolerância dimensional. Todas as nossas chapas a gente trabalha com tolerâncias dimensionais super apertadas, né? Sim. A gente não tem uma variação. Você compra uma chapa lá de 8 milímetros, ela não vai vir com 8.8 ou com 7.2, ela vai vir com 8, 8.1. E, estatisticamente falando, é incrível de ver como varia pouco, como a gente consegue ter uma precisão muito grande nas espessuras e larguras e comprimentos das chapas que a gente trabalha. É mais interessante para a fábrica a parte de tolerância de espessura, principalmente, por conta justamente de você ter uma previsibilidade maior, você dobrar mais fácil esse material. Você pega uma chapa mais grossa, tem mais massa, vai ser um pouco mais difícil de dobrar, vamos dizer assim, né? A nossa acaba tendo uma consistência muito grande nessas questões dimensionais. E plano, né? O material super planinho, você recebe ele não vem ondulado, né? Sim, sim. Ele vem plano, então isso é interessante até para estocagem, para a forma como você vai colocar ele na sua mesa de corte, né? Então, essas são, acho que, vantagens. Isso é muito sensível, tá? Tudo isso que você falou é sensível assim, é que o consumidor ele não tá com o olhar virado para isso. Mas a gente tem esse feedback quando o consumidor fala assim, nossa, como a tua solda tá bonita comparada com a do outro, mas eu sei que do outro concorrente, porque eu sei que o outro concorrente ele acaba utilizando fornecedores de dobra que não possuem máquinas que são capazes de dobrar o tipo de aço que eu uso. Então ele acaba usando um aço diferente. Eu sei que o processo de solda deles é influenciado pelo aço que ele usa. Então a solda não fica com a mesma qualidade da minha. Quando você junta todo esse conjunto, é até triste, né? Você tá trabalhando numa empresa que tem uma super tecnologia, só que quem brilha não é o teu produto, né? Mas se o consumidor tivesse esse conceito, ele veria o que tudo isso, a raiz de tudo isso tá lá atrás, lá no aço, né? Mesmo essa parte de espessura que você falou, para nossa montagem, como a gente tem peças muito grandes, móveis, quanto maior a peça, já é difícil você garantir dimensional, né? E como a gente tem que colocar uma lança dentro da outra, o negócio é telescópico, dimensional é muito importante pra gente. Então, aços com variações dimensionais muito grandes, que vão empenar muito devido a essas tensões que você mesmo comentou, isso afeta completamente o nosso processo aqui e no fim do dia, o resultado funciona ou não funciona um conjunto de lanças. É super crítico, né? E tudo começa lá atrás no aço, né? Exatamente essa questão do você trabalhar o teu produto, a tua tecnologia, o que você sabe fazer de melhor, né? Que é projetar equipamentos que vão erguer massas, né? Com as melhores matérias-primas que você tem no mercado, né? As que vão te entregar aquele produto que você espera, né? Então, uma coisa é a prancheta, outra coisa é a realidade. A Sim, gente sabe que tem uma longa distância de um lado para o outro, né? Maravilha. Eu queria te perguntar agora
a gente falou sobre o passado e o presente. O que a gente espera de futuro da SSAB? Vamos lá, Vini. Legal, legal. Um dos nossos valores, bom, de valores da empresa, porque que tem a ver com a sua pergunta, né? É pensar à frente, né? É o futuro, né? Então, é exatamente, a gente está o tempo todo pensando nesse tipo de coisa. Criação de valor, também o que a gente está sempre tentando, faz parte do nosso, é o valor da empresa, está lá no nosso site, né? E fazer o que é correto sempre com segurança, né? Então, segurança acima de tudo. E quando a gente está pensando em futuro, acho que hoje a gente eu penso em duas coisas, a empresa pensa em duas coisas. Sustentabilidade, né? Os nossos descendentes têm que estar aqui nesse planeta quando a gente já não tiver mais, né? E acho que muito do que a gente está fazendo hoje, a indústria de uma forma geral, está refletindo, a gente sente no dia a dia, deve estar um frio danado agora aí, né? Sim, hoje de manhã estava 5 aqui. Na feira, aqui em São Paulo está frio, mas aí acho que está bem pior, né? Então isso está acontecendo hoje, a gente muito preocupado com essa parte de sustentabilidade, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a parte de produto, né? Como esse nosso produto, o que eu espero, o que eu gostaria que os nossos clientes fizessem em termos de produto, com o que a gente pode oferecer de tecnologia, para que a gente consiga oferecer coisas melhores para o mercado, né? De uma forma geral. E não quer dizer que uma coisa ande separada da outra, muito pelo contrário, sustentabilidade e produto estão sempre juntos, né? Uhum. Mas em termos de produto, assim, buscar cada vez mais resistências mais elevadas, né? E lançar mão das vantagens que essa resistência mecânica mais elevada vai oferecer para o teu produto, né? Equipamentos mais leves, menos emissão de combustíveis ao transportar esses equipamentos mais leves, né? Fabricar menos aço, né? Então, se eu faço com a mesma quantidade de matéria-prima do planeta, eu faço 2 guindastes ao invés de um guindaste, significa que eu estou usando menos matéria-prima por guindaste, né? Perfeito. Então, isso bem ou mal, você está transformando menos, você está poluindo menos e por aí vai. Mas em termos de produto, é isso. Acho que nessa linha estrutural, aumentar a resistência mecânica na medida do possível, porque existem limitações dimensionais e de desenho, claro, né? Mas, na medida do possível, sempre subir essa régua de resistência e cada vez entregar produtos mais eficientes, duráveis, seguros, que vissem mais coisa, mais massa a distâncias maiores e por aí vai. E do ponto de vista ambiental, a parte de sustentabilidade. Que nessa SSAB a gente eu tenho um baita de um orgulho quanto a essa parte de sustentável, desde muitos anos que eu estou na empresa até hoje, sempre foi um tema básico. E hoje a gente está trabalhando na parte de duas frentes, quando se fala da produção de aço, né? E as duas frentes, basicamente, significam uma mudança completa, né? Uma quebra total de paradigma na fabricação de aço. A gente não quer poluir, não quer emitir gases do efeito estufa, falando em monóxido e dióxido de carbono, não mais, né? Mas é possível isso no aço? Sim, é possível. É difícil? Pra caramba. Se fosse fácil, outros teriam feito, né? Só quem visitou uma acearia sabe quanto carvão você precisa para extrair ferro da rocha. Pois é, e o carvão é um maldito aí do planeta hoje, né? E de qualquer maneira, é carbono, né? A gente precisa dele, o mundo não vive sem ele. Mas como que a gente controla ele? Essa é a questão toda, né? E a gente tem uma curiosidade, não sei se o mercado sabe, a audiência sabe, mas o setor siderúrgico no mundo, hoje, do ponto de vista industrial, é o que mais polui. Parece que 7% de toda a poluição provocada por emissão de gases do efeito estufa no mundo vem da siderurgia. Global isso, né? Pela forma como você processa, né? Como que você faz aço? Você pega, falando de uma forma bem simples, você vai pegar carvão, vai queimar esse carvão vai reagir com o minério de ferro, vai formar ferro e liberar monóxido e dióxido de carbono, principalmente dióxido de carbono, que polui pra caramba. E não tem outra forma de fazer isso. Você pode melhorar a eficiência dos equipamentos, dos reatores, né, como a gente faz, sempre, até o presente momento, né, a grande maioria das usinas busca isso, eu espero, melhorar teu equipamento para poluir menos, né, mas você gera, não tem mágica, você vai gerar monóxido e dióxido de carbono, você está queimando o carvão. Então, qual é a forma de você não produzir isso? É tirar o carvão. Pô, mas
Como tirar o carvão? Como que eu Ele, vou reduzir minério de ele ferro é um sem, dos sem usar carvão? ingredientes. É um dos Qual a ingredientes do mágica? aço. Não tem como. Qual a mágica para fazer isso, né? Como, né? E a resposta é hidrogênio. Então, ao invés de usar carvão, ao invés de usar o coque, né? Carvão é coque, Uhum. para reduzir o minério de ferro, para quebrar aquela molécula, né, de ferro e oxigênio e transformar só ferro, a gente usa hidrogênio. Então, você vai ter o hidrogênio na forma gasosa, ele vai reagir com o minério de ferro e vai separar, né? Ele vai separar o minério de ferro, o ferro do oxigênio que está naquela molécula. Qual que é o subproduto dessa reação? Água. Então, a gente consegue fabricar ferro, que nesse caso se chama ferro esponja, né? Que é o básico para você derreter e depois fazer o aço, né? Estamos falando só de ferro. Sem poluir absolutamente nada, sem emitir absolutamente nenhum combustível fóssil. Obviamente, assim, hidrogênio, você tem que ter esse hidrogênio, que você consegue fabricar hidrogênio no planeta através da hidrólise. Hidrólise é quando você quebra a molécula de água com adição de eletricidade. A eletricidade é a matéria-prima, nesse caso. A eletricidade Sim. tem que ser limpa também. Então, você tem que trabalhar com fontes renováveis, né? Não dá para usar termoelétrica para fazer eletricidade, você está só substituindo a matriz do carvão do carvão que vai no coque para o carvão que vai para fazer eletricidade. Então, a gente trabalha nisso com os parceiros. E esse projeto ele chama Hybrid. É um projeto que até ele começa agora, já 2026. Mais 2 anos a gente já está produzindo aço a partir desse processo Hybrid, a partir de hidrogênio. A Hiab vai ser uma das primeiras empresas, porque ela faz parte de um grupo de parceiros, um grupo de empresas muito próximas com quem a gente trabalha, que vai ser as primeiras a trabalhar com esse aço livre de combustíveis fósseis. Isso é um acordo global, aqui no Brasil também. A partir de 2026 a gente já vai estar produzindo a partir dessa fábrica, vamos dizer assim, o hybrid, esses materiais livres de combustíveis fósseis. Até 2030, todas as nossas fábricas da Europa vão estar com 100% da nossa produção a partir do hybrid, a partir de um reator que não gera monóxido de dióxido de carbono. E a outra frente que a gente trabalha, que hoje a gente isso já é realidade, é o que a gente chama de SSAB zero, que são que a gente usa nas nossas fábricas dos Estados Unidos, que é a fabricação de aço também livre de emissão de combustíveis fósseis, com uso de sucata, sucata de aço mesmo, né? Reciclagem. Sucata de aço reciclada, totalmente reciclada. Então você usa eletricidade, que também tem que vir de fontes controladas, que a gente controla, limpas, isentas de termoelétricas, biogás, né? Então usa gás na produção disso, tem que ser biogás, não dá para ser não renovável, e sucata. Aí você vai me perguntar por que não faz tudo em sucata? Por que o mundo não vira para sucata? Porque não teria a quantidade de aço que o mundo precisa hoje, você não consegue produzir com o que existe de sucata no mundo, né? A geração de sucata hoje, esse equilíbrio muda mais para frente, mas hoje o que você tem de sucata no mundo não é suficiente para fazer tudo que o aço precisa por ano no mundo, né? Então você precisa sim de redução de minério de ferro por enquanto até um dia que a gente já vai ter aço suficiente sucateado para poder fazer mais aço. E são essas duas frentes que a gente está trabalhando, isso como a gente vê o futuro, um futuro mais leve, sustentável, livre de emissões de poluentes, né? E a gente está fazendo a nossa lição de casa para isso, quer dizer, já tá feita, logo a gente já está com esse produto no mercado, e vocês também vão estar, se Deus quiser, aí se aproveitando dessas vantagens, benefícios, e cara, eu acho isso super bonito. O aço sendo parte integral, né, do nosso produto. Nosso produto é majoritariamente composto de aço. Qualquer iniciativa dos nossos fornecedores, do ponto de vista da nossa matéria-prima, imediatamente impacta no nosso produto. E como você falou, dentro da Hiab aqui, a gente tem uma cultura muito, 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 muito forte em inúmeras vertentes. E uma delas é a ecologia, e a gente tem aí alguns compromissos firmados de nos próximos 5 anos a gente reduzir drasticamente a nossa pegada de carbono, e com certeza passa pelo uso de aços que possuem pegada
de carbono nula, que até você falando assim, eu comecei a lembrar das minhas aulas de metalurgia e tudo mais, como extrair o ferro. Eu já fiquei fazendo até a matemática na minha cabeça de quantos hidrogênio ia precisar para arrancar cada 3 oxigênio de um ferro oxidado. Mas bacana. Michel, eu queria te agradecer muito, muito, muito por essa conversa. De verdade, eu tô falando de coração aqui. Me lembrou muita coisa gostosa da minha faculdade, porque eu sou apaixonado pela área metalúrgica. Queria agradecer seu tempo. Infelizmente você não pôde estar aqui com a gente, mas a gente conseguiu viabilizar essa conversa digital. Graças a Deus a gente tem essa tecnologia. E é isso. Muito obrigado. Espero que essa nossa parceria continue por muitos anos. Muitos anos. Eu, aqui da minha parte, pessoal, e em nome da SSAB, também queria agradecer muito esse espaço, essa conversa que vocês nos permitiram ter, trocar essas ideias também de uma forma super leve, descontraída, foi propagar um pouco dos conhecimentos, né, dos guindastes da RIEB, dos aços da SSAB, do Strengths. Queria agradecer muito, foi uma satisfação, uma honra, e vamos seguindo assim, com essa parceria por muitos e muitos anos, como você falou. Muito obrigado. Maravilha, Michel. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço.